Olá, seja toda a gente muito bem-vinda a essa edição do Ribalta Podcast. Para quem ainda não sabe, o Ribalta Podcast é um programa sobre arte, cultura, política, a partir do teatro. É um encontro basicamente, de 4 amigos de teatro: Oswaldo Mendes, que é dramaturgo, ator, jornalista, o Eduardo Tolentino de Araújo, que é diretor de teatro e é diretor do Grupo Tapa, e o Sérgio Roveri, que é dramaturgo, jornalista, e eu, Marco Antônio Rodrigues. Diretor e ator. Que sou, diretor e ator. E professor de teatro. E pedagogo. Como diziam os russos. E, bom, a gente se reuniu um tempo e a gente estava conversando e resolveu socializar a nossa conversa. Aí a Bruna Bressani teve a ideia de dar um formato para isso, que é um podcast. E convidou o Thiago Moraes, que é o nosso diretor, para dirigir isso aqui. Isso é uma conversa informal e, nesse momento, com alguns convidados, e eu tenho o privilégio hoje de apresentar a Lígia Cortez. Tenho o privilégio porque a Lígia Cortez é muito além da minha relação de admiração por ela, por conta da atriz, da encenadora, que ela também é encenadora, e da pedagoga e diretora de uma instituição importante e uma das mais antigas de artes cênicas do país. É uma irmã. Eu trabalhei com a Lígia durante 30 e tantos anos, trabalho com a Lígia. Ainda não consegui dirigi-la, mas alguma hora eu consigo, lá sala. Sou muito amigo do marido dela, sou amigo da família inteira. Enfim, é um privilégio ser parte dessa família do Célia Helena e ser irmão da Lígia. Eu queria dizer também, me alongando um pouco nessa apresentação, que a Lígia me propiciou alguns momentos de teatro muito especiais que foram muito determinantes na minha formação. Eu convivi, por exemplo, sob os auspícios do Célia, com Valentim Tepliakov, que era um mestre de teatro russo, que era um cara que trouxe muita coisa boa pra gente no Brasil, e para mim particularmente, fiquei muito amigo dele. Trabalhei muito tempo no Célia Helena. No Célia Helena eu me formei, eu tive muitos afetos, tenho muitos amigos e amigas, e eu devo tudo isso à confiança que a Lígia Cortez sempre teve em mim. E como depoimento também, Lígia, dizer que várias vezes a gente entendeu que divergir era importante para convergir, né? Acho que você tem essa grande qualidade de reunir gente muito diversa para construir um pensamento diverso, e que é isso que falta nesse país hoje, que é um país tão cheio de tribos, né? Então, continuando aqui na minha perguntação, Lígia, mas eu acho que aquelas reuniões da escola, que eu sempre tive o prazer de participar, eram reuniões que reúnem aí 50, 60, 70 pessoas, profissionais de teatro que estão ali como pedagogos e tal. A gente tem algumas reuniões dessas por ano, né? A escola também promovia sempre a presença de muita gente ali para falar, para discutir, desde Jô Soares até o rapper de não sei da onde, nem lembro o nome, enfim. Mas eu acho que você cultivou e cultiva ali a diversidade de pensamento. Esse é um momento muito importante de construir essa diversidade, porque essa é uma diversidade que não é para dividir, é para juntar. E eu acho que isso é um diferencial, porque a gente está vivendo um momento muito tribal, né? Tem tribo disso, tribo daquilo, eu me junto com aquela tribo, não me junto com a outra é minha inimiga e etc. Quer dizer, eu acho que o capital administrou muito bem essa jogar um contra o outro, né? Todos os fudidos acabam se fudendo mais ainda porque brigam entre si, né? Como é que você
Você lida com isso no dia a dia, que não deve ser fácil, a gente já conversou bastante disso, mas socializa essa conversa para a gente, porque lidar com isso de forma a construir um pensamento genuíno e humanista, eu acho que é significativo no país hoje. Marco, primeiro, obrigada por estar aqui. O Ribalta está proporcionando um momento muito, já vi que muito emocionante e vai ficar na minha memória para sempre. Marco, a gente é irmão mesmo, de alma, e as nossas discordâncias são sempre muito emocionais. E todo mundo falando, nossa, mas você banca aí com o Marco, né? Porque o Marco, ele tem uma autoridade por natureza, por conhecimento, uma pessoa que, enfim, gera um respeito, mas não é de desrespeito que a gente se discorda, nem de você a mim, nem eu de você, é justamente para construir uma outra coisa. E porque eu me sinto à vontade de falar, e você também se sente à vontade comigo, e a gente está aqui juntos. Eu fiquei super contente com o que você falou. Essas reuniões que você fez falta esse ano, porque o Marco está em Portugal, né? Nos abandonou um pouquinho. Não, tô por aqui. Eu sinto falta dele. E são reuniões que a gente faz todo início de semestre e junta todo mundo que está na escola. E a gente vai justamente conversa sobre o que os alunos trazem, as dificuldades, os apontamentos, o que o teatro tá revelando, ou os problemas, ou as belezas e tal, e cada um vai se colocando. São reuniões grandes e muito ricas, porque tem gente de tudo quanto é. Origem, é importante que cada um tenha a sua trajetória, porque a escola de teatro brasileira ela é feita das trajetórias de cada um, das histórias de cada um, e de uma escola, enfim, às vezes livre, às vezes formal, às vezes, né, diversos lugares do mundo, do Brasil, e também influências do mundo. Então, isso é muito interessante. E é bom também quando saem uns paus lá, né? Faz tempo que não sai. Mas, e essas, vamos dizer assim, acho que hoje a gente vive um momento, assim, Marco, eu sinto que é muito importante quando existe uma minoria que começa a agir, a falar e a gente escutar. E eu também me coloco como minoria na medida que sou mulher. Mas eu acho que isso é uma coisa que traz para nós um aprendizado novo e vai revelar uma nova produção. Nós temos lá um núcleo, o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E eles fizeram uma noite de dramaturgia deles, nova, dos alunos, assim, coordenado pela Solange Ferreira, que é uma professora maravilhosa, e foi uma noite que eu falei assim, eu nunca tinha imaginado ver coisas tão novas como hoje. Foi uma coisa emocionante. Então eu sinto que, à medida que a gente valoriza esse lugar, a gente também cresce. Por outro lado, que eu estou falando de sociedade, por outro lado, a divisão é muito ruim. A briga, a belicosidade, a agressão, a partir do princípio que um grupo é contra outro. Então, isso e uma, vamos dizer assim, uma predisposição para já entender com o seu lugar, né? E não de ouvir o outro e criar novas consistências, novas cores. Vamos dizer assim. E eu acho que isso que seria enfim, a missão maior. Me deu uma vontade de fazer um desafio aqui para vocês, a partir do que o Marco falou, de que nunca te dirigiu, né? O Marco sabe que eu adoro juntar pedaços, né? Nem eu estando participando, eu acho que as pessoas têm que se juntar mesmo. A nossa história de grupo é essa, de juntar muitos pedaços, muitas gerações. E aí me veio uma ideia aqui, para sugerir para vocês, desafiar, porque a gente não gosta da palavra provocação, que foi banalizada. Então, desafiar, por que vocês não fazem um espetáculo no Célia Helena, com você dirigindo, a Lígia e alguns alunos antigos, alguns novos,
Fiquei até pensando assim, fuzis da senhora Carrasco, bonito algum Brecht, né? Eu adoraria ver como espectador isso, porque é uma coisa que eu sinto falta às vezes aqui, né? E que eu observo em escolas no mundo inteiro, quando os professores ou diretores fazem espetáculos com os alunos, né? Alunos que estão se formando. Então, eu acho que talvez fosse um passo para a escola dar em outro sentido, dentro daquilo de lançar novas ideias, né? Quem sabe depois outras coisas surgem daí. Mas seria, eu acho que muito interessante a gente ver você protagonizando um espetáculo na sua escola com os seus alunos dirigidos pelo Marco. Fica o desafio no ar. Bora lá. Pode não ser o Fuzis da Madame Carrara, pode ser outra coisa, pode ser a Mãe Coragem, pode ser outra coisa, né? E aí aproveito para perguntar, você fez no Oficina, né? A mãe da Cacilda, a Alzira, né? E que no meio se transformava numa Mãe Coragem, na Lélia Abramo, né? Como é que foi essa experiência para você dentro da Oficina, onde seus pais tiveram uma formação muito grande? Foi muito emocionante, Tolentino. Bom, o desafio aceito. Eu acho que eu tenho uma certa, vamos dizer assim, precaução de não ocupar um espaço que é dos alunos. Eu fico um pouco assim, mas reservada. É uma divisão. Mas você tem razão, tem razão. Disso que vocês discutiram do teatro brasileiro, dessas tribos, eu acho que a primeira tribo que se dividiu aqui foi a tribo etária. Né? Eu sou da geração, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Então nós geramos um gap em relação à geração antiga. A geração antiga criou um gap em relação à nossa geração, a minha. E isso é o contrário do que acontece no mundo inteiro. Porque o teatro tem uma coisa como circo, né? Você passa de uma geração para outra. Um trapezista passa para o outro que virou malabarista. E a gente perdeu esse contato. Então a primeira tribo que eu acho que se divide é a tribo etária. Eu acho que seria um grande passo isso nascer dentro de uma escola de teatro. Isso acontecia também, você me fez lembrar da velha escola de arte dramática do Dr. Alfredo Mesquita, que eu entrei lá em 69, e que tinha isso, essa coisa dos professores. Eu mesmo fiz um espetáculo com a Milene Pacheco. Foi nossa professora. Nossa professora lá também. Deu aula lá no Célia também. E havia isso. Eu lembro dessa experiência de dirigir a Milene. Milene era ótima para ter essas loucuras. Mas tinha outros atores que também faziam trabalhos com ator. Então a provocação do Eduardo, já que você aceitou... Desafio. Desafio, O desafio do Eduardo para vocês dois, você disse que está aceito, tem que marcar a estreia agora. Podemos botar os Oswaldinho em cena também. E também sonho ainda, já vou precisar falar cenário isso. Do Ulisses, quer dizer, cenário do Ulisses, que é gênio. Olha, eu também preciso falar que eu sonho em trabalhar com você, Tolentino. Mas também. Mas então, vai ficar para depois dessa. Deixa eu voltar à pergunta desse seu momento no Oficina. Na medida que o dia que eu entrei lá para fazer Cacilda, o Zé estava ensaiando e eu não vou esquecer nunca. E ele estava com um papel enorme no meio daquele palco de Lina Bobardi. O papel ia da porta até o final. Ele ia escrevendo a peça. Então, tinha uma questão gráfica. E eu entrei e eu não queria pisar naquele papel, porque não era para pisar. E foram tantas emoções que me vieram, porque eu assisti pequenininha, rapidamente, mas assisti minha mãe lá na oficina, e o Zé me recebeu como me recebeu eu e mais todo mundo de história que vinha atrás. E eu acho que eu representei um pouco isso, fora a minha emoção que estava lá todos os dias, mas quando o Zé falava assim, Lígia, tinha uma hora que era Ruth Escobar em... Não é Graça. Bom, enfim, Caldeirão de la Barca, já lembro. Lígia. A Vida Sonha? Não. O balcão, não era o balcão? Não. Ai, Deus, é porque o Zé ia usando, né? Os personagens para contar a história de Cacilda. Ele é genial, aquela dramaturgia. Olha, Ruth Escobar, a Ruth Escobar fazia assim, então ele pegava eu para fazer o que a Ruth Escobar representava na sociedade na época, o que o personagem dentro da peça
significava, o que Cacilda se relacionou com este tipo de personagem, que era um pedaço de Cacilda, e ao mesmo tempo era uma narrativa da peça. Eu acho que Cacilda foi uma coisa genial. E todas as personagens, mães, cuidadoras, mãe coragem. Então eu representava ali um monte de mulheres, vamos dizer assim, da história do teatro brasileiro em diversos momentos, e em alguns momentos também Cacilda, no Nick Bar e tal, mesmo tendo Cacilda a Beth, fiz muito com a Beth, né, e com a Leona também. Mas foi uma coisa que eu nunca tive nada tão, assim, vamos dizer assim, intenso, porque não era só a dramaturgia que a gente tinha que estar, que eu tinha que conhecer a peça, que muitas eu não conhecia, mas se o Tônia Carreira entrava ali para brigar com Cacilda, era em forma de cena, era uma cena que ele coloca ali. É na ópera dos mendigos, né? Exato. E aí, exatamente, e aí nesta cena tinha uma verdade, tinha uma cena que realmente aconteceu, e ele falava assim, vem com o casaco vermelho, porque um dia eu encontrei Tônia, ela estava com o casaco vermelho lindíssimo, casaco vermelho que eu arranjei não sei aonde, então tudo misturava junto, essa mistura tinha muito a ver também com a minha vida, e foi um trabalho, enfim, muito marcante. Acho que poucos trabalhos me marcaram tanto. Acho que Cacilda, Bob Wilson, e uma peça que eu fiz que foi Maria Stuart também, que pelo texto foi uma coisa... Lígia, eu gostaria de voltar um pouquinho para o assunto da escola. Eu queria que você contasse para a gente quem é esse aluno que chega no Célia Helena para aprender teatro. Quais as ambições, quais os sonhos, os desejos, o grau de conhecimento do ofício. Quem é esse jovem? E atrás do que ele está indo, na sua opinião? Olha, mudou durante esses 50 anos, a escola vai fazer 50 daqui a pouco. Mudou, mas mudou. Antes as pessoas... Bom, teve um momento que a pessoa queria fazer, né, mudar o país, outro momento queria fazer a novela, outro momento... Majoritariamente, mas não é só isso. Eu sempre acho, Sérgio, que eles vêm com vamos dizer assim, com uma desculpa, entre aspas. No fundo, a necessidade de estar em cena, de fazer teatro, de encontrar, de se relacionar com o outro em imaginário, em ficção, em criação, ela é tão profunda, tão potente, tão importante. Vamos lembrar que o teatro é uma arte coletiva. Ela trabalha com o outro, com os outros. As pessoas sabem disso. Então, ela precisa um pouco ter um mote inicial. E esse mote, ele muda conforme o contexto histórico, social do momento. Porém, o que eu sinto hoje é que, tudo bem, a gente pode falar assim, olha, tem muita gente que quer ter uma comunicabilidade melhor, porque eles estão querendo muito fazer os seus Instagrams, a gente também tem outras pessoas que querem fazer muito novela, tem pessoas que estão conquistando um espaço que não existia antes e quer estar preparado tecnicamente, enfim. Porém, o que eu sinto mesmo é que tem um lugar de busca interna, de sentido de existência, que esse jovem hoje tem e precisa ter, e de importância dentro da sociedade, de escuta, que não se escuta. Se a gente está falando que a escola começou no momento que não tinha escuta para o jovem, hoje é pior, porque diz que escuta, mas não escuta. Ele não tem a capacidade crítica, inclusive para se colocar. Ele tem um jargão que ele tem que seguir dos outros, mas a profundidade não. Isso dá existência para a pessoa. E acho que quando você não tem isso, você tem um sofrimento psíquico também. O sofrimento psíquico, ele é grande, e a potência de uma arte dentro de um indivíduo de crescimento, de compreensão, enfim, e de, vamos dizer assim, uma situação um pouco melhor interna, é muito grande, a gente sabe. Então, acho que tem todos esses lugares, que eu não sei te falar, entendeu? Não é uma carona? Claro. O Marco fala melhor, eu acho. Não, eu quero pegar uma carona só para perguntar sobre isso mesmo. É dentro disso que ele está falando, mas a experiência lá, eu acho que é assim,
vou fazer só um apanhado rápido. Por exemplo, nos primeiros encontros com os alunos, eu falava uma coisa assim: olha, vocês sabem que o Georg Büchner, que é o cara que influiu sobre o Brecht, morreu com 23 anos, que o Castro Alves morreu com 27 anos, que aquela dramaturga inglesa que todo mundo adora, Sarah Kane, morreu com 27 anos. Ou seja, quantos anos vocês têm? 20, 19 e tal, não sei o quê? O autor do Macário é o... Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Enfim, 20 e poucos, tem uma coleção de gente que morreu muito jovem e mudou o mundo. Dolores Duran, 26 anos. A nossa pretensão aqui é trabalhar com a vossa força, com a vossa potência, e não com a vossa fragilidade. Né? Dentro disso, inclusive, a escola sempre propiciou encontros com gente muito forte, tipo Clay Diáconis, tipo Nídia Alícia, que deram aula lá, enfim, fora todos os jovens e etc. Mas a gente sempre entendeu o ambiente da escola como muito mais aquilo que você pode aprender ou ensinar, como um lugar onde você tem um convívio que te leva o pensamento para um lugar forte e utópico. Você acha que a gente consegue manter isso hoje, num momento em que a juventude está tão deprimida, dependendo de tanto remédio de tarja preta, com tantas questões, né? Quer dizer, trazer a sua identidade, a sua força para construir coletivos e não para construir individualidades, porque essas individualidades e essas carreiras vão estar sempre sendo ressentidas pelo mercado, porque sempre tem alguém acima de você. Né? A gente sempre tentou pautar isso para as pessoas. Como é que está isso hoje? Como é que você sente isso hoje? Eu acho que a questão é exatamente essa, é gerar isso. Acho bonito quando você fala, você chega para o aluno e vai trabalhar com a sua potência, né? Para o seu lado positivo, de onde que todo mundo tem. Exato, todo mundo tem. Todo mundo tem, é só você chegar e, né, acessar. E hoje se trabalha muito com a doença, né? E bota a tarja preta. Olha, a quantidade de medicação que essa geração recebe é muito grande. Faz parte da época, faz parte, não é dito, de cortar o coração. Por outro lado, eu também não sei o tanto que eles vivem e o que está ali dentro da geração sendo exigido e precisa ser contemplado. Então, acho que a nossa missão é essa. Mas só que a gente tem uma maior ainda. A gente ainda tem que fazer com que esta sociedade entenda que este cara, este jovem, ele tem muito para agir, falar e receber. Porque eu sinto que hoje se recebe pouco, inclusive pelo preconceito que se tem com o teatro, que foi que, enfim, a gente vê que aumenta cada vez mais, por ignorância. Não é por outra coisa, é por ignorância, porque as pessoas vão menos ao teatro, ou não foram ao teatro, ou, enfim, entendem que teatro, sei lá, é alguma coisa equivocada, até que elas chegam ali e veem que aquilo faz um sentido para a vida, porque quando a gente vê uma peça que faz sentido para a vida, a gente não esquece nunca mais, a gente sai transformado. Também quando vê uma que a gente detesta, é para ficar brigando, chutando 3 a parede. meses sem ir no teatro. que é uma força, né? É uma força. Dá pra ver filme ruim, né? A gente levanta. Exato. Dá pra ver. Televisão, então, você Filme vai ter o ruim telefone, é uma você vai beleza. pipoca. Não é fácil. O teatro não, você ficar lá sentado no fim das pessoas, vai incomodar se aparecer. Mas eu queria voltar no assunto da escola, uma coisa que eu detecto em todas as escolas, porque como nós temos cursos, em geral, quem faz são pessoas formadas, né? Então vem gente de todas as escolas de São Paulo, né? Da EAD, Célia, Macunaíma, Wolf Maia, Newton Travesso, vem de tudo. Pessoas com formações diferentes. Mas eu detecto um impasse que eu acho que as escolas vivem, todas, né? Que é uma necessidade de fazer apresentações constantes. Quer dizer, vocês falam do Valentim, né? Numa escola russa, um aluno só vai fazer uma peça depois de 4 anos de formação. Eu dirigi na Polônia, e essa é a realidade lá também. Quer dizer, as pessoas fazem pequenos exercícios que mostram nos primeiros anos.
essa necessidade que as pessoas têm, porque os pais querem ver, porque eles estão pagando, os alunos têm uma ansiedade. Será que isso não tinha que ter uma ruptura um pouco nesse modelo para que os professores possam até ter mais tempo de conhecer aqueles alunos, estudar mais aqueles alunos, ver onde eles poderiam render melhor? Eu não sei se você detecta isso, se é um ponto de vista meu, de que não estou dentro de um instituto de ensino formal, mas eu vejo isso quando eles saem, porque foram uma série de processos, às vezes com professores ótimos, diretores ótimos, que foram 16 encontros, 18 encontros para montar uma peça, que é um tempo insuficiente para fazer ter uma vivência teatral de verdade e uma necessidade de pressa. O Valentim ficava muito chocado com isso nas escolas no Brasil, não? Então, essa é uma questão bastante que se discute muito na escola. E até um pouco, vou dizer, polêmica. Porque, bem, essa questão de fazer uma apresentação, a gente está num tempo mais rápido, né? Então, os alunos também têm uma expectativa que, às vezes, é fruto do tempo, da energia, da coisa acontecer. Por outro lado, Tolentino, eu sou atriz. E eu vou te falar uma coisa pessoal, assim, a grande discussão é ali a ter que fazer a peça e gerar uma expectativa e aquilo virar o centro do mundo. O centro da coisa desembocar ali, eu acho que é uma coisa que a gente vem discutindo. Porém, o exercício de estar em cena, se apresentando para outras pessoas, ouvindo essa plateia, tendo que se concentrar, tendo que, enfim, gera uma série de coisas que é extremamente importante para esse ator, seja ele jovem ou não. Então, eu entendo que a apresentação, ela não é uma coisa que deva estar pronta antes. Ela faz parte do exercício do aprendizado, que depois vai ser discutido, que depois vai ser conversado. Então, a abertura, vamos dizer assim, para uma plateia, que eu não gosto de falar isso, porque quando a gente vai abrir para uma plateia, significa que a gente se preparou, fez uma cena, conceituou, se coloca, mas são várias ferramentas e várias necessidades que a gente precisa estar pronto, mas não exatamente como um espetáculo, mas esse exercício de ter uma plateia, eu ainda acho que ele é fundamental. Na Rússia é totalmente diferente. Eles têm um outro... Bem, enfim, o Valentim era de outra geração também. Eles têm outro tempo, eles têm outro dinheiro, eles têm outra verba e eles vão ao teatro direto. Ziembinski, quando chegou aqui, ele tinha dirigido o teatro de Varsóvia e já tinha dirigido 100 peças. Ele chegou com 20 e poucos anos. Quer dizer, essa ação do fazer, ela é muito fácil, ela é muito simples. E a ação do fazer criativo também gera, o aprendizado. A gente, quando os alunos se formam, a gente fala muito do TAP. E é um lugar onde a gente realmente recomenda que eles vão, porque a gente sabe o tanto que eles vão ter de aprendizado ali. Mas a gente estava aqui também conversando com a Camila, a produtora, e ela lembrou do Letras em Cena. Letras em Cena era um projeto de ler teatro gratuito no MASP. Durou anos. E eu fiz muitas vezes essa leitura, vocês devem ter feito também. Lotava o MASP. Nas noites de segunda, né? Nas noites de segunda, lotava. Como que lotava? Porque as pessoas queriam ouvir. E muitos alunos faziam. Isso era uma experiência maravilhosa de estar com uma leitura ali, com a plateia ouvindo uma peça que ele nunca vai poder talvez montar, um Joyce, não sei. Pode ser. Mas talvez uma leitura não fosse melhor do que um espetáculo. Pode ser também esse exercício. Tudo é reflexão aqui, né? Porque uma das coisas que a gente começou aqui é discutir os nossos impasses, né? O Klaus Viana costumava dizer que a liberdade é uma conquista, né? A liberdade que é atribuída. E eu sinto hoje, até por isso que vocês detectaram, da quantidade de tarja preta nos alunos, de medicação. Às vezes eu acho que a gente é um pouco condescendente com essa geração. Se a gente fosse... a Melanie Klein, ela dizia uma coisa, né, para a filha dela, que era psicanalista. Você abraça os seus pacientes, você passa a mão por cima deles.
eles são capazes de se levantarem sozinhos. E às vezes eu acho que diante dos alunos de teatro, né, eu tenho uma grande resistência, tem gente assim, o Tapa tem que montar um espetáculo com os alunos, eu digo, não. Porque, mas é outra coisa. Porque eu sinto que essa é uma batalha. Eu estar em cena tem que ser uma conquista, sabe? Uhum. Que é um desafio, eu acho fundamental isso estar em cena. Eu acho que essa geração tem esse problema de não estar 6 vezes por semana em cartaz, não estar em cena todo dia. Estar em cena é fundamental, mas conquistar esse espaço é uma dúvida minha, né? Essa conquista de estar em cena dessa juventude também, a partir do que o Marco falou da potência, vocês têm potência para conquistar isso. Você participou de 2 projetos, pelo menos, enormes de tempo, né? Que é a Cacilda e os espetáculos do Antunes. Meses de trabalho, né? Em que, óbvio que na hora que vocês foram apresentar foi maravilhoso, mas cada conquista, cada imagem conquistada naquele espetáculo é claro que uma escola não é isso, né? Mas cada imagem, cada cena conquistada, né, era fundamental, era um motivo. Às vezes eu sinto, eu vou usar uma imagem grosseira, né? Às vezes eu sinto nesses espetáculos de todas as escolas, eu sinto uma espécie de gozo interrompido, sabe? De gozo antecipado. Mas eu não sei. Desculpa o questionamento, mas é porque também faz parte do programa isso um pouco, né? Não, tudo bem, é que eu acho que, assim, tem escolas e escolas, visões e visões, e projetos e projetos. Dentro do Célia Helena, eu sou uma das pessoas que discuto muito isso, junto com os professores, mas aqui eu estou defendendo. Mas eu estou defendendo mais por um sentido pedagógico da relação. Você tem um quadro, o garoto vai pintar uma coisa, ele é importante ele receber um pouco a visão de fora. Acho que a comunicação é importante ela acontecer. Eu não vejo o espetáculo como uma conquista, eu vejo ele como um meio, e que é tão importante como o processo de criação, quando você precisa conceituar ele para alguma coisa. Então, ele vai ensinando até onde a gente chegou. Nós também temos aqui, Tolentino, Marcos, Valdinho e Sérgio, a gente tem uma característica de ensaiar coisas a longo prazo. O Antunes ensaiava a longuíssimo prazo. Mas eu também trabalhei com Bob e Wilson, que foram 45 dias, separados, 15 e depois 30. Ron Daniels com Ray Lear, a mesma coisa. Foram 2 meses, que é uma coisa grande para ensaio. Quer dizer, fora é diferente. E eu sinto que existem algumas coisas que a gente aprende em cena. Oswaldinho, que é mais um grande ator, me fala isso, você acha isso também, que não está na verbalização e não está na consciência. A gente aprende estando em situação. Então, o espetáculo não é espetáculo, ele é uma ação criativa com outros ali, onde eu me coloco, dentro da escola, onde eu me coloco em situação para que outros me deem uma resposta, mas não em termos de crítica, apenas por estar em presença. E isso gera um estado completamente não consciente, mas um lugar de cena. E tem a coisa da continuidade, né, Lígia? Do trabalho do ator. Quer dizer, me angustia nesses tempos que você faz. Às vezes você ensaia 2, 3 meses no espetáculo e faz 15 apresentações. Uhum. Isso para o ator é fatal, porque não dá tempo dele aprender. É verdade. Né? Não dá tempo. Esses dias conversando com o Norival Riso, né? Uma atriz falou assim: Norival, você me falou um dia que para um ator, numa comédia, se sentir realizado, puta, fiz o trabalho, você precisa pelo menos umas 35 ou 40 apresentações. É isso? Ele falou 35 ou 40, pode ser mais, entendeu? Essa coisa não tem mais. Como é que você forma um ator com 13 apresentações, 14, às vezes 14, né? Tem os editais que são 12. Uhum. Você faz 12 apresentações. Pois é. Como é que você forma um ator? Você não forma um ator estreando o espetáculo.
você vai fazer depois, né? Eu sempre lembro do Rubens Corrêa, um exemplo dele, que fazendo um espetáculo lá atrás, um grande ator, para quem não conhece, vai atrás do Rubens Corrêa, tem algumas coisas dele aí. E ele estava fazendo um espetáculo de certo sucesso, Arrasado, se não me engano. E na penúltima apresentação no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre, ele chegou para o diretor e falou assim, no intervalo de uma sessão para outra, ele falou assim, cara, achei o personagem. Porra! Depois de apresentar 300 vezes, porque eram temporadas longas, ele chega na véspera de terminar, ia terminar naquela noite a carreira do espetáculo. Nunca mais ele ia fazer. Assim, aquela cena eu descobri hoje. Esse processo foi capado. O ator não tem isso. Então é difícil a gente fazer assim. O ator se forma, realmente, se forma fazendo. Mas fazer onde? Como? Com essas políticas que estão implementadas. É uma questão do teatro, que a gente tem que pensar junto com eles, junto com quem está se formando, porque eles que também vão agir no teatro, vão transformar ou vão, enfim, vão atuar nele. Mas eu sinto também que a gente está falando de um término de estudo. Nós não temos término de estudo, a gente está o tempo inteiro, então existe um ciclo. E o espetáculo... Gente, o espetáculo não pode ser que eu estou entendendo aqui, não pode ser compreendido como um exercício de narcisismo. O espetáculo é uma busca de uma pesquisa junto com o diretor, junto com o professor. Inclusive, ele tem registros, né? Os alunos fazem isso, de compreensão daquele processo de aprendizado. Então, eu acho que é como você vê essa apresentação. Eu vejo essa apresentação como uma coisa muito simbólica e importante enquanto processo, mas não enquanto um exercício final de alguma coisa que tenha de ser quase uma recompensa. A recompensa? Mas o que é uma recompensa? É a apresentação? É estar no palco? Isso é recompensa? Não, então é um exercício narcísico. Se vê como recompensa. Eu vejo como um processo que ele tem uma mensagem, ele tem um conceito, ele tem uma fala nele. Então, acho que como que a gente lida com isso é uma questão. O Rubens Corrêa tem uma coisa linda que está na revista Olhares. A escola tem uma revista de uma produção intelectual muito importante sobre atores, diretores. Marco colaborou várias vezes, e ele tem um artigo lá, acho que é a edição número 3, quem quiser, dentro da biblioteca, do @CeliHelena, tem uma coisa linda sobre o processo dele como ator. Assim como o Fauzi também tem na primeira edição, dicas para um ator iniciante. Enfim, eu acho que a produção intelectual é que precisa ser vista. E eu sou defensora de que um ator é um produtor intelectual. Na medida que ele pega um personagem, um papel, e ele faz de um jeito ou de outro, uma produção é uma escolha, e é um conceito. E é isso que é muito importante da gente o tempo inteiro falar. Quando você escolhe fazer uma personagem na Dama do Mar mais submetida ou menos submetida, é político, é conceitual. Então existe também ali uma produção intelectual a ser compartilhada, e muitas vezes de uma forma muito mais eloquente do que um artigo, ou do que uma fala acadêmica. Porque entra na pessoa, eu nunca imaginei pensar assim, mas ela pensou assim e falou daquele jeito. Quer dizer, então eu acho que é isso que um aluno tem que estar vivendo. E estar em cena significa lidar com isso, para que as suas ideias e suas escolhas saiam, ou seja, sejam feitas, mas não como um exercício narcísico de aparecer e cantar, e as plumas voando. Lígia, você falou do elenco do Rei Lear, né? Mais de 40 pessoas, tal. E na sua entrevista anterior, no episódio anterior, o Marcão levantou o elenco de pequenos burgueses, pequenos burgueses que vocês fizeram, né, Marcão? Quer dizer, quando ele descreveu aquele elenco, tem uma parte da história do teatro brasileiro ali, né? No elenco de um espetáculo. E o Rei Lear vem com mais de 40 atores no elenco também. Hoje você acredita na possibilidade, ou melhor, na viabilidade de se formar, de se ter num espetáculo um elenco desse calibre?
numeroso Pois é. em número e em talentos? É difícil. Rasga coração. Foi uma peça importantíssima. Era um elenco gigante. Nem tem tantos personagens, mas o fazer um elenco gigante significa você ter uma força ali em cena, né? Uma produção. A gente não tem esse recurso mais. Poucas peças estão acontecendo. Mas esse lugar ficou do musical. Que é mesmo enfim, um gênero muito importante, de uma empregabilidade enorme, as pessoas vão ao teatro, ele tem uma importância, mas é uma outra coisa. Né? A gente vê um musical, ótimo, mas um espetáculo que te leva a pensar é uma outra coisa, né? O que tem um significado, uma questão estética burilada, pensada, enfim, inclusive na construção dos atores, da atuação, é outra coisa. Então, tá realmente uma questão para a gente pensar muito, muito. E aí eu sinto que dentro da escola é um lugar possível de ser feito, um espetáculo com muitos atores, na medida que a gente tem ali uma produção, não produção, mas em exercício inclusive de produção. Eu queria pegar isso um pouco, porque acho que esse papel da escola, né, que tem a ver com essa questão do teatro laboratório, né? A escola tem um teatro laboratório, já fez várias experiências, eu tive a sorte de fazer 2, uma que foi recente, que é o Noel, e outra que foi a Odisseia, que foi um trabalho que durou 2 anos para ser feito, né? Na época que eu era mais jovem, eu tinha tempo para fazer durante 2 anos. Agora eu tenho que fazer em 1 mês e meio mesmo. Porque senão periga não vingar. Mas aí teve experiências com o Nelson Baskerville, nesse teatro laboratório. Quer dizer, tem um papel importante, porque eu acho da escola, né, quer dizer, das escolas, como um lugar onde se pode praticar um teatro laboratório com consequência, com um experimento cênico mesmo, e coisas que são difíceis de fazer fora, tipo Odisseia, por exemplo, que é uma coisa que consumiu 2 anos, né? E eu acho, às vezes, hoje em dia, o tempo, eu queria te perguntar disso, como é que é o tempo da burocracia, porque isso tem que romper um tempo, né? A gente tem que criar um espaço para isso. Isso não é fácil, porque o dia a dia de uma escola também privada é duro, né? Porque você não tem recurso público para sustentar, mas tem toda eu me lembro das cobranças, por exemplo, do MEC, cobranças absurdas em cima da escola. Não sei se você quer falar disso ou não, mas eu posso falar. Tem cobranças absurdas, né? Tem cobranças ridículas, burocráticas, absurdas mesmo, né? Mesmo de governo progressista. Não estou falando do Bolsonaro, que o Bolsonaro, por exemplo, acabava com a escola. Não precisamos nem tratar disso, né? Para quê? Mas como lidar com o tempo burocrático hoje, porque o tempo burocrático também virou um tempo hegemônico, né? Na perspectiva de você ter, de fato, um espírito criativo, um espírito que rompa, um espírito experimental que pode significar muita coisa para a produção cultural como um todo. Porque já significou para vários grupos, para o Folias, por exemplo, onde a gente fez várias parcerias, etc., né? Quer dizer, essas aproximações foram e são importantes. E eu vejo que isso é cada vez mais difícil, porque o tempo burocrático consome muito, né? Um probleminha pode virar um problema do tamanho de uma semana que a escola inteira tem que se debruçar durante 15 dias para resolver a questão de um aluno, um estudante, ou uma coisa, porque tudo vira um carnaval, né? Então, isso consome um tempo. Eu acho que esse é o tempo burocrático. E o tempo burocrático é um tempo que é administrado pelo sistema capitalista justamente para bloquear a imaginação, sabe? E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar com muita energia, exige muito da gente, né? E eu imagino o quanto exige de você e de toda a coordenação da escola hoje, né? Queria que você falasse um pouco isso, porque a gente já teve experiências muito fortes nisso. Inclusive a presença do Tepeakov, a gente levar... Eu fui 2 vezes pela escola acompanhar um grupo de estudantes, estudar 40 dias em Moscou, o método Stanislavski, que é a base da escola, né?
enfim, a gente já teve experiências muito importantes, que são experiências que têm esse caráter experimental mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente avança? E hoje isso está muito mais dificultado em todas as áreas, eu vejo. Está muito apertado, está muito estrangulado. Eu costumo dizer que, assim, nada mais ético do que você ter um lugar onde você presta um serviço e este serviço é absolutamente financiado por quem recebe. A necessidade ética daquilo é muito forte. A gente não tem nenhum recurso, nem público, nem de fundo privado. Então, é um recurso muito limitado, onde se faz absolutamente mágica, mas com vamos dizer assim, um objetivo de vínculo muito forte. Você lembra quando a gente foi para o México? Nós estávamos estudando teatro latino-americano, também foi uma coisa, enfim, inovadora da escola. E aí eu lembro que o Oswaldinho falou das apresentações. Todo teatro no México tem, assim, placas comemorativas, 100 apresentações desse espetáculo, 200 apresentações, 300 apresentações. Quer dizer, o México tem uma história com o teatro muito forte e que a gente nem costuma saber qual espetáculo que a gente fez, que fizemos na nossa geração, mais de 100. Alguns, mas eu não consigo lembrar. Mas essas plaquinhas são super importantes. Essa memória que se coloca a respeito de um espetáculo que perdura é muito importante, porque ele tem uma história que continuou. Dentro do Célia, eu sinto que a nossa luta é para a gente realmente não ser sufocado pela grande censura econômica, como dizia o Zé Celso, que aqui nos sufoca. E este lugar de encontro, que eu acho que é o mais importante, o encontro, que é o mais pedagógico, sabe? O encontro de jovens com jovens. Então, eu também tenho certeza, a gente tem lá a pós de dramaturgia. Então, esses garotos, esses jovens, ou que não sejam jovens, essas pessoas novas em dramaturgia estão escrevendo e os alunos estão lendo ou estão fazendo cenas. E os diretores, que também estão na pós de direção, estão dirigindo. Isso resulta a cena transversa, uma apresentação, e ela é muito importante, porque está todo mundo se experimentando. Então, esse se experimentar, se encontrar, se criar, é o grande processo pedagógico. Ele não é exatamente formar uma pessoa assim, moldando ela, é trazendo a potência dela, é vindo esse diálogo. E esses exercícios que a escola promove, esse núcleo de pesquisa, é um núcleo absolutamente independente da escola, para justamente juntar professores, diretores, alunos, de pessoas de fora, né, atores de fora, para criar um caldo criativo onde todo mundo, de alguma forma, gera um aprendizado. Né? Mas eu sinto que, enquanto a gente tem um pensamento sobre a ação teatral, a gente mantém o cenário vivo. A hora que a gente começa a ser estrangulado e se deixa abater por isso, aí não dá. Ô, Lígia, aí a gente vai ter você, na verdade, é dona de duas carreiras, né? A carreira de atriz e a carreira de educadora, que começaram quase juntas e que foram se desenvolvendo, né, simultaneamente e tal. Queria que você falasse um pouquinho como foi o convívio entre esses dois lados da sua profissão, né, o lado de atriz e o lado de educadora, e se você em algum momento teve de abrir mão de uma coisa para favorecer a outra, como é que esse jogo interno que você fez para que as duas carreiras se consolidassem? Sérgio, obrigada pela pergunta. Eu acho que ótima pergunta. Foi sempre um grande equilíbrio. Junto com isso tem minha vida pessoal e de mãe também. Claro. Que cada um vai ficando faltando um pouquinho, né? Mas uma otimiza a outra, de certa forma. Quando eu falei do Maria Stuart, eu tive uma experiência que eu preciso só relatar muito rapidamente, acho que responde um pouco. Nós tínhamos a Nídia Alicia dando aula na escola e Cleide Diáconis. As duas estiveram envolvidas com Maria Stuart de Cacilda Becker e Cleide Diáconis, na montagem super enfim, famosa do TBC. E as duas me deram aula. E essa aula foi uma aula compartilhada com os alunos.
Então eu também me coloquei, convidados, quem queria podia ir lá nesse dia que elas estavam lá, a gente compreendendo o texto e enfim, e estudando. E a Cleidiáconis fez a Elizabeth, que era o que eu ia fazer, e Julia Lemert estava maravilhosa, e Maria Stuart, que foi Cacilda. E Nídia trabalhando a parte vocal. E isso, de alguma forma, claro, assim, logicamente, assim, já tem uma coisa melhorando a outra, mas é uma administração difícil, em termos de tempo, no que o Marco falou. Mas a cada trabalho que eu faço, ou a cada situação que eu estou como profissional, que não seja da escola, a escola recebe alguma coisa, porque são insights que a gente vive. E eu acho que isso é uma questão engraçada. O ator, quem faz teatro, ele se coloca tanto em situação de outras, né, pessoas, vidas, contextos, etc., que a facilidade para compreender e trazer para a área criativa ou insights do momento, a gente fica muito poroso para isso. Então eu fico, assim, enfim, muito impactada com o que eu vivo fora e para a escola. Agora, o mais difícil é fazer gestão, né? Imagino. Gestão é punk. Aprendi na vida, apanhando, chicote e tal, chorando muito, e com a colaboração dos meus companheiros da escola. Você falou que fez com Júlia Mary Stuart. Duas excelentes atrizes de uma geração, revivendo duas mães fantásticas. Como é que foi? Vocês se deram conta disso, dessa subjetividade? A gente se deu conta e não se deu conta. A gente tem meio irmã, a gente tem uma irmandade também de história. E a Júlia é muito diferente de mim. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa linda. E, ao mesmo tempo, a gente estava em lugares rivais, né, opostos. Aquela peça de Schiller é genial. E são coisas foram difíceis para a gente. E muito legal, muito juntas. E sendo que a tradução do Manuel Bandeira é na segunda pessoa do plural. Uma coisa que fala, ninguém vai assistir, gente. Eu achava que ninguém ia assistir. 3 horas, não saía ninguém, com intervalo. Eu fiquei impressionada, tudo lotado, porque o texto é bom e nós duas estávamos ali numa situação... Eu aprendi muito, Tolentino, eu aprendi muito ali, com Júlia, com o texto, com a história, com Schiller, com a direção do Antônio Gilberto, com meus colegas em cena. Foi realmente um negócio que eu fiquei muito feliz, inclusive na gestão da escola. Bom, já com alguma nostalgia, a gente encerra esse episódio com a Lígia Cortez, do Ribalta Podcast. Vocês podem seguir aí a gente no YouTube e nas redes sociais e tocar o sininho e etc, né? E vou pedir para a Lígia para dizer para todo mundo aí como é que pode entrar em contato com Célia, com você, e te agradecer muito por esse encontro muito comovente para mim. Foi para mim também. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Foi um momento, sei lá, de muitos insights e não imaginava que ia ser tão gostoso. Tem muito para a gente falar. E fora o que traz de emoção que trouxe. Para quem quiser entrar em contato com o Célia Helena ou comigo, é o Célia Helena Oficial, Facebook, Instagram e o YouTube. E quero dizer para vocês que eu estou aqui com 4 pessoas que fizeram e fazem diariamente a diferença no teatro brasileiro. Muito obrigada, gente. Eu tenho um carinho especial para vocês.
Obrigado.